Muito bem, amados. Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes. É bom tê-los aqui conosco nessa manhã e encorajar os irmãos também durante a semana a participarem de uma célula de comunhão, de evangelização, né? Ontem alguém falava comigo, pastor, como tem sido bênção a célula na minha vida, como eu tenho crescido e também crescido na comunhão, né? E isso realmente é algo muito precioso para nós, né? Nós recebemos na nossa célula um casal na semana passada, que foi assim, uma alegria muito grande, né? Gente que está voltando para a casa do Senhor, que precisa desse lugar, né, de encorajamento. Então, não fique de fora, né? Você conhece os líderes já, você sabe quem são os líderes das células. Então, participe, em nome do Senhor Jesus, desse trabalho aí que tem sido muito importante para a nossa comunidade, para a glória de Deus. Lembrando também da semana passada, nós fizemos uma visita, alguns irmãos aqui da igreja, a dona Orlandina. A dona Orlandina mora aqui na rua e eu fiquei muito surpreso, né, de que ela completou 103 anos. 103 anos. Ela viu essa igreja nascer, né? Então, nasceu aqui na rua, que cresceu aqui, se casou aqui e está aqui até hoje, né? É um patrimônio de São Gonçalo, da nossa igreja, né? A dona Orlandina foi batizada há alguns anos, ela é prima do seu Eli, né? Pai do presbítero Léo, do presbítero Cláudio. Então, só registrando aqui, irmãos, a gente tem uma irmã centenária na nossa igreja. A gente vai voltar lá logo depois do primeiro domingo, vamos levar ceia para ela. Mas a gente agradece a Deus aí por essa longevidade, né? Está bem, está lúcida, né? Louvado seja Deus pela nossa irmã Orlandina, né? Que privilégio aí a gente ter. Ela não pode estar aqui conosco, né? A igreja foi lá e vai continuar cuidando dela em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Primeira carta de Pedro. Já está andando sozinha essa carta aí na sua Bíblia. Já abre por si só, né? Glória a Deus. Nós vamos concluir então, irmãos, essa carta nessa manhã. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. A palavra diz assim: portanto, irmãos... meus olhos correram para a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém, irmãos? Que bom, né? Podemos chegar aí ao final dessa carta. E a minha gratidão a Deus aí, pelo pastor Érico, pelo pastor Alexandre também, que participaram aí nessa jornada aí, né? Trazendo a palavra de Deus aí para a edificação da igreja. É um privilégio a gente poder ler a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, sermos alimentados, encorajados e fortalecidos com o desafio de sermos fiéis ao Evangelho, né? De não pregarmos a nós mesmos, de não pregarmos outra palavra a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, né? Então esse é o desafio que nós temos como ministério de ensino da igreja. Irmãos, o que fazer quando nós passamos pelas provações da nossa fé? A gente pensou isso aqui nessa série, né? O que as Escrituras nos ensinam a respeito da maneira bíblica e cristã de nós respondermos às adversidades e às provações na nossa
caminhada, né? Quando a gente chega aqui no final desse capítulo, a gente percebe que a mensagem é: permaneça firme na graça de Deus. Permanecer firme na graça de Deus é a solução divina para a igreja passar pelas provações no mundo enquanto caminha na direção da glória eterna. A gente cantou um pouquinho sobre isso nessa manhã, aquilo que nos aguarda, mas nós não chegamos ainda nesse dia, nós caminhamos para esse glorioso dia, e aqui ainda nós enfrentamos adversidades, somos provados, passamos por tribulações, por aflições, e a palavra então nos ensina como nós devemos encarar essas situações. E aqui a gente vê o propósito da carta no versículo 12, de uma forma explícita, porque que Pedro escreveu essa palavra de encorajamento, né? Ele diz aí: escrevi resumidamente, versículo 12, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aleluia! Essa é a mensagem dessa carta. Cristãos eleitos de Deus, peregrinos na história, perseguidos, perdendo privilégios, mas nada que poderia roubar-lhes a graça de Deus. Nada que poderia diminuir o tamanho da redenção que receberam pela fé em Cristo Jesus. Por isso Pedro está dizendo: diante de tudo que vocês têm passado, permaneçam, mantenham-se firmes na graça de Deus. A graça de Deus não é somente o atributo de Deus que nos trouxe a salvação, é o que nos mantém firmes na caminhada. Manter-se no Evangelho. O Evangelho não é só a porta de entrada, é um meio de vida na nossa caminhada com o Senhor. O Timothy Keller dizia: não é o ABC, é de A a Z, o tempo todo. É o Evangelho, é a mensagem do Evangelho, é a essência do Evangelho que nos mantém nesse caminho. E na conclusão dessa carta, amados irmãos, endereçada aos eleitos de Deus que estão dispersos no mundo, Pedro lançou um desafio para aqueles irmãos e a nós hoje. Quando nós passamos pelo fogo da provação, quando nós passamos pelo fogo da aflição, para onde nós devemos olhar? Na verdade, para quem nós devemos olhar? E Pedro aqui, ele orientou aqueles irmãos do primeiro século, e trazendo para nós hoje, a nos voltarmos, os nossos olhos para o Senhor, e não nos fixarmos nas adversidades. Como é fácil, irmãos, nos perdermos no meio do caminho, e exaltarmos demais as lutas e as adversidades, como se fossem algo estranho. Pedro deixou claro aqui nessa carta que nós não devemos estranhar o fogo da provação, porque é sinal evidente da aliança de Deus conosco em Cristo. É sinal de que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, de que nós fomos escolhidos em Cristo. Por isso, toda a adversidade que a igreja enfrenta no mundo, porque nós saímos desse esquema, aquilo que Jesus falou: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas eu tirei vocês de lá, tirei vocês desse padrão de carnalidade, de mundanismo, né, de rebelião contra Deus. Deus agora nos trouxe para o seu reino, e nós agora vivemos na contramão da história. Por isso que a gente refletiu aqui, numa das reflexões, de Pedro dizendo que as pessoas que não conhecem a Cristo, elas acham estranha a nossa maneira de viver, que nós vivíamos no passado, mas agora caminhamos de uma maneira diferente. Capítulo 4, verso 4, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Então os irmãos perceberam porque toda essa exortação, esse encorajamento de Pedro: mantenham-se firmes na graça de Deus, porque essa graça que trouxe vocês à vida. Foi a graça de Deus que se manifestou na nossa miséria, na nossa morte espiritual, e agora nós devemos permanecer nessa mesma graça de Deus. Olhar para Deus, ao invés de olhar para as adversidades.
olhar para a grandeza de Deus. Nós cantamos hoje sobre as grandezas de Deus. E eu me lembrei, enquanto a gente cantava, de Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e aquelas pessoas ouvem aqueles galileus falando das grandezas de Deus, cheios do Espírito Santo, na língua que eles não dominavam, mas as pessoas que estavam ali ouviam e entendiam. Enchimento do Espírito, falando das grandezas de Deus. Já parou para pensar que quando você está cheio do Espírito, você quer falar das grandezas de Deus? De que o homem na carne, ele só fala dos problemas, das adversidades, é murmuração para todo lado, é reclamação, é inquietação. Quando o Espírito Santo enche as nossas vidas, nós somos tomados da plenitude de Deus, nós somos desafiados a olhar para a grandeza de Deus. Um grande Deus, grande salvação, grande evangelho. E Pedro está trazendo exatamente esse desafio aqui nesse desfecho da carta. Percebam como ele orientou os irmãos a olharem para o verdadeiro Deus, considerando pelo menos 4 realidades essenciais à nossa fé em Cristo a respeito de Deus. Em primeiro lugar, Pedro recomenda no final da carta que aqueles irmãos, passando por tudo aquilo que você viu nessa exposição, nessa série, eles olhassem para o caráter de Deus. E é interessante qual é o atributo que Pedro destaca no versículo 10. Ele diz: o Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. E é muito interessante, irmãos, nós pensarmos no atributo da graça de Deus na vida do próprio Pedro. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Mas o que Pedro está querendo mostrar para aqueles irmãos é que a vida deles estava debaixo da mão desse Deus gracioso. Eles não estavam à mercê do Império Romano. Isso é o que aparentava. Perdendo propriedades, tendo que sair de casa, dispersos, perseguidos, acusados injustamente, insultados, enquanto caminhavam na obediência do Senhor. Onde é que estava a vida dessas pessoas? Pedro lembrou a eles, à igreja, que o Deus de toda a graça estava gerenciando todo aquele sofrimento. E não somente sabendo, mas produzindo crescimento no meio dessa adversidade toda. Louvado seja Deus por isso. Ele diz: o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, e aí ele vai estar agindo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele age no meio desse caos. O Deus de toda a graça. Vocês são eleitos de Deus, estão dispersos na história, mas a vida de vocês não está à mercê de Roma, a vida de vocês não está à mercê do imperador, que por seu preciosismo quer que todos o adorem, e vocês já deixaram claro que há um só soberano na vida de vocês, e por causa disso vocês são insultados. É o que aconteceu com Daniel, o que aconteceu com os amigos de Daniel, é o que acontece na história de homens e mulheres que dedicam exclusiva adoração a Cristo Jesus. São perseguidos, são rejeitados. Num mundo plural como o nosso, você declarar a singularidade de Jesus sobre a sua vida é querer ser cancelado. Se você está preocupado com isso. Agora, querido, se você morreu e a sua vida está escondida com Cristo em Deus, celebre a Deus por esse nome, por esse privilégio. Foi disso que Pedro tratou aqui nessa carta. Louvado seja Deus. O Deus de toda a graça é aquele que não permitiu que Satanás destruísse os apóstolos. Lucas 22, 31, falamos semana passada. Percebam, Satanás quis destruir os apóstolos, quis jogar por terra todo o investimento de Jesus na sua liderança, que daria continuidade à obra de Deus, que liderariam a igreja no primeiro século. Só que Jesus fala assim: eu, porém, roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. Então, quando Pedro diz, olha, o Deus de toda graça, ele está lembrando da sua história. Ele está lembrando lá da pesca maravilhosa. Ele está lembrando também da sua negação. Ele está lembrando de Marcos 16, versículo 7, quando o texto diz assim, ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que eu vou adiante de vós para Galiléia. Jesus cita o nome dele. O anjo fala nominalmente o nome de Pedro, dizendo, o Senhor vai encontrar com você lá. Você não está fora dos planos de Deus, porque Deus é o Deus de toda graça. E mais do que isso, ele está se lembrando de João 21, quando ele estava ali sem nenhuma perspectiva mais, vou pescar, e vai uma turma atrás dele, porque ele é líder. Líder pode ser para o bem e pode ser para o mal. Se estiver centralizado em Cristo no Evangelho, é benção. Se estiver fora, faz igual o filho de Davi, Absalão, né? O povo ia chegar e falar assim, o dia que eu for rei, isso aqui vai ser uma maravilha, essa igreja vai bombar, né? E o texto diz assim, começou a furtar o coração do povo. Terminou pendurado num galho. Então Pedro, ele perde essa perspectiva, mas Jesus vai ao encontro dele. Jesus foi ao encontro dele. Pedro, tu me amas. E Jesus não somente restaura a fé dele, mas lhe devolve o ministério, reafirma o ministério, pastoreia a minha igreja. Jesus está dando a igreja dele para ser liderado por esse sujeito fraco, pecador, porque ele é o Deus de toda a graça. Ele é o supremo pastor, nós vimos semana passada. Pedro, os demais presbíteros e todos nós que pela graça fomos chamados, somos só os auxiliares. Jesus é o pastor da igreja. Ele continua pastoreando a igreja. Ele usa a sua escritura, a sua palavra, e usa os seus pastores para cuidar do rebanho que é dele, não nosso. Por isso não tem que ser feito com constrangimento, não por obrigação, não como quem quer dominar o rebanho, porque o rebanho já tem dono. Jesus é o dono, ele comprou a igreja com seu próprio sangue, Atos 20 e 28. Igreja de Deus, comprada pelo seu próprio sangue. Então Pedro, nessa exortação final, ele está dizendo, olhe para o Deus de toda a graça. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem vai estar conosco até o final. Segundo lugar, Pedro também orienta aqueles irmãos a colocarem os seus olhos no chamado de Deus. Como isso é importante para nós, irmãos. Porque quando as adversidades começam a chegar, o nosso adversário tenta roubar de nós, não a nossa identidade, mas a alegria dela, a importância dela, a grandeza dela, né? E aí começam aqueles pensamentos, as emoções que oscilam, e diz assim, olha, se Deus estivesse contigo mesmo, você não ficava desempregado esse tempo todo. Como é que Deus permite um câncer num cara consagrado igual a você? E assim vem. E aí Pedro está escrevendo para a gente que sabe que foi escolhida. Ele disse muito claramente no capítulo 1, e você lembra muito bem, né? Eleitos por Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, ou seja, a prova que foi santificado pelo Espírito é que se dobrou diante do sangue de Jesus e o reconheceu como o único meio de salvação. Foi regenerado, diz o versículo 3, mas está sendo perseguido, massacrado, perdendo, perde emprego, não pode participar mais desse ciclo aqui social, porque adora somente a Jesus, e aí vem essa pressão toda. Aí Pedro diz assim, gente, lembra do chamado de Deus, lembra quem chamou vocês e para que Ele chamou, o Deus de toda a graça, que os chamou. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Porque você foi chamado por Deus. Aleluia. Os chamou para quê? Para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Deus nos chama em Cristo.
Bendito é o nome do Senhor. Depois de tratar do caráter de Deus, ele relembra os eleitos de Deus e dispersa a respeito do amor, da maior demonstração da graça de Deus. Que sem esse chamado, irmãos, nós sequer seríamos a igreja. Ele diz que os chamou para a sua eterna glória. Perdeu o emprego, perdeu a saúde, perdeu o direito de frequentar círculos sociais, perdeu o status social, mas foi chamado à eterna glória em Cristo Jesus. Pedro está dizendo, gente, olhe para o chamado de Deus, lembre quem você é agora aos olhos de Deus, bendito é o nome do Senhor. O verbo usado aqui é o verbo que dá origem à palavra igreja, eclésia, o verbo chamar. A igreja de Deus só é igreja porque foi chamada em Cristo. Os chamados para fora. Então Pedro está dizendo, celebrem isso. O Deus de toda a graça, que está sustentando a nossa vida e que vai sustentar a sua igreja até o final, Ele nos chamou à sua eterna glória. A glória eterna não está debaixo da autoridade do imperador romano. Isso é uma glória aparente, isso é uma cortina de fumaça, isso é passageiro, isso é efêmero, isso é falso. Esse poder é falso, vai tudo cair, tudo cai diante da glória de Deus. Daniel já teve um avant-premier disso, ele viu aquela estátua caindo. Uma pedra lançada sem mãos humanas cai e derruba tudo, da cabeça de ouro aos pés de ferro e barro, tudo cai, e o reino de Deus dura para sempre. Não tenha medo da cara feia do César. Não tenha medo da cara feia de Domiciano, de Adriano, de qualquer imperador romano. Vai cair tudo diante da glória do único Deus verdadeiro. Ele chamou vocês à glória eterna. Bendito é o nome do Senhor. Deus nos escolheu. Essa chamada para a eterna glória em Cristo foi a chamada para pertencermos a Cristo, Romanos 1,6, para sermos de Jesus Cristo. E para sermos santos, versículo 15 do capítulo 1, nós fomos chamados à santidade. Ele diz aí, 1,15, mas assim como é santo aquele que os chamou. Ele está enfatizando isso, a igreja só é igreja porque foi chamada em Cristo. Aquele que os chamou é santo. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Deus nos escolheu por sua graça e nos destinou à sua eterna glória. A graça é a causa, a glória é o resultado. Amém, querido? Você foi chamado à eterna glória e quem te chamou foi o Deus de toda a graça. Pedro avança e nos fala do propósito de Deus, ainda nesse versículo. Primeiro ele tratou da glória eterna que aguarda os eleitos e peregrinos na história, para em seguida mostrar que ele trabalha em meio ao sofrimento. Vejam que coisa interessante, ele diz que o chamou, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por quanto tempo, irmãos? Durante um pouco de tempo. Então ele faz assim uma comparação muito preciosa para nós. Ele diz assim, a glória a qual nós fomos chamados é eterna. O sofrimento pelo qual passamos dura pouco tempo. Dura pouco tempo em relação à glória eterna. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o nosso privilégio é muito tremendo, muito poderoso, muito precioso. Se enquanto a nossa carne e o adversário querem que os nossos olhos estejam voltados para o sofrimento, o Espírito de Deus faz a gente enxergar a glória eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. A perspectiva da eternidade não anula a dor do sofrimento, mas o reduz a uma realidade passageira, depois de ter sofrido por um pouco de tempo. Diante da eterna glória, sofrimento aqui na terra
independente da duração de anos, não é nada diante daquilo que nós vamos experimentar, que já é promessa de Deus. Por isso que no capítulo 5, ele abre dizendo que ele é testemunha dos sofrimentos e coparticipante da glória que há de ser revelada. E o apóstolo Paulo também, ele tratou dessa forma os sofrimentos do tempo presente, como leves e momentâneos. Por que Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória? Porque ele está comparando com a glória que nos aguarda. Se você abrir em Romanos 8:18, você vai ver isso. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Segundo aos Coríntios 4, Paulo da mesma forma vai falar isso. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele fala assim, no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas não, nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, mesmo permitindo a provação da perseguição, a perda dos bens e da liberdade, Deus estava solidificando o caráter cristão dos seus peregrinos. Pedro está dizendo, Deus está trabalhando na vida de vocês, operando o seu bom propósito, o nosso bem maior e a glória dele. E a glória dele é nos fazer mais parecidos com Cristo. Então, se o Império Romano olha para o sofrimento como punição, Deus permite e trabalha no meio dessa situação para o nosso crescimento espiritual, para sermos mais parecidos com Cristo na história. Esse é o nosso alvo, é o alvo de Deus para nós, depois de nos salvar, de nos fazer mais parecidos com Cristo. As provações são permitidas com esse propósito de nos aproximarmos de Deus. Pedro está dizendo, Deus está trabalhando. Nesse caos todo que a gente não consegue enxergar o propósito no primeiro momento, Deus está trabalhando. E ele diz, ele os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces, fundamentando, fortificando, fortalecendo, enraizando cada vez mais a nossa vida no Senhor e no Evangelho. Amém, irmãos? Ele está gerenciando tudo isso. Qual é a resposta do nosso coração diante do fogo da provação e da aflição? Deus está nos chamando a olharmos para Ele, para a grandeza dEle, quem Ele é. De um Deus que atravessa o deserto conosco e que vai nos levar à terra prometida por Ele mesmo, em Cristo Jesus, conquistada na cruz do Calvário. E nós podemos confiar e descansar nesse Deus. Ele está trabalhando. Pedro diz, olha, se comparado à glória eterna, nós sofremos por um pouco. Mas mesmo no meio desse sofrimento, Deus está gerenciando tudo isso. Ele está trabalhando. Ele os restaurará, os confirmará. Tiago chega a dizer que Deus permite as provações para que nós não sejamos em nada deficientes, para que possamos crescer, amadurecer. Então, não adianta a gente orar e dizer, Senhor, tira essa prova. Querido, isso não é o propósito de Deus. É que a gente cresça no meio da prova. É que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, mais dependentes da graça de Deus e confiantes no caráter dEle. É isso que Pedro está dizendo. Podemos confiar porque Ele é o Deus de toda a graça. E a nossa vida está nas mãos dEle. E a conclusão de Pedro tem a ver com o louvor a Deus. Vejam o versículo 11, a Ele seja o poder, na outra versão diz, a Ele seja o domínio para todo o sempre. Amém. O que ele está fazendo? Ele está tirando o poder das mãos de César. Ele está diminuindo o poder que está oprimindo a igreja, está dizendo, gente, isso aí é passageiro. Lembra de Jesus, na presença de Pilatos. Pilatos falou assim, olha, você sabe que eu tenho poder, você não tem poder nenhum. Se do céu não fosse dado, você não fazia nada comigo aqui agora. Se eu quisesse, eu rogava ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos e acabava a festa agora.
mas foi para isso que eu vim. Eu vim restaurar a condição espiritual de homens e mulheres que vão crer em mim, que vão deixar de ser perdidos e vão se tornar salvas agora. Eu vim estabelecer o meu reino. Meu reino não é desse mundo, Jesus falou para ele. Bendito é o nome do Senhor. Deus está presente na noite escura da alma, como diziam os reformadores e puritanos. Se toda a crueldade imposta pelo Império Romano tinha o propósito de mostrar o domínio de César, Pedro não permitiu que essa falsa mensagem encerrasse a sua carta de encorajamento aos cristãos dispersos pela perseguição. Pedro não exalta o imperador, Pedro diz: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. A ele seja o poder, o verdadeiro poder para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor. E aí uma retrospectiva do que vimos: se os peregrinos são eleitos de Deus, são santificados e regenerados pelo Espírito Santo, chamados para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, guardados pelo poder de Deus no mundo mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo, eles poderiam exultar no Senhor, mesmo sendo contristados por breve tempo, por várias provações. Nós somos eleitos de Deus em Cristo Jesus. Deus nos faz exultar nele no meio das provações desse mundo, porque a ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Não havia melhor maneira de concluir dizendo: a ele seja o domínio para todo sempre. Há um Senhor na sua vida, há um Senhor na vida da igreja, que é soberano e que a conduz e fará isso até o dia final. Na conclusão, nós temos algumas saudações finais e algumas considerações de Pedro. Primeiro, ele vai nos dizer aí que as ideias da carta foram inspiradas pelo Espírito Santo na vida de Pedro, mas Silvano foi o escritor, né? A linguagem antiga é o amanuense. Ele diz aí no versículo de número 12, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente. Né? Então Pedro faz um resumo. Né? Imagine se ele escreve por inteiro, né? Faz um resumo tão precioso para nós, tão encorajador, tão esclarecedor, né, de como nós devemos nos portar no mundo, sendo a igreja de Deus passando por adversidade na história. Silvano, também chamado de Silas, os irmãos se lembram, participou da equipe ministerial de Paulo, sobretudo lá em Atos 16, lá na prisão de Filipos. Ele também é citado como líder da igreja em Atos 15, 22, e também como profeta. Atos 15, versículo 32, tem aí o ofício de profeta sendo citado. Então Silvano é alguém assim muito importante na comunidade cristã no primeiro século, como líder. O tema da carta também é lembrado aí, reafirmado no versículo 12. Lhes escrevi resumidamente, encorajando-os. Portanto, essa é uma carta de encorajamento e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Se você não conseguiu assimilar nada nessa série, guarde essa última frase: mantenham-se firmes na graça de Deus. O Deus de toda graça. E é isso que Pedro está ressaltando. Deus de toda graça nos chamou à sua glória eterna em Cristo Jesus. Pedro chama essa realidade de a verdadeira graça de Deus. E a exortação, então, não poderia ser outra a não ser: mantenham-se firmes na graça de Deus. Não foram vocês que se auto-escolheram. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Um dia você ouviu a voz dele de uma forma irresistível. Que foi quebrantado diante da glória de Deus, confessando a Cristo como Senhor. Ouviu o chamado dele: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pedro diz: esta é a verdadeira graça de Deus. Não tem nada a ver com a gente, com os nossos méritos. Tem a ver com a
beleza, a grandeza, a majestade da sua graça, do seu favor imerecido. Então Pedro diz, mantenham-se firmes nessa graça, aleluia. É aí que vocês estão firmes, é aí que vocês estão seguros. Louvado seja Deus. As saudações aos cristãos da diáspora, dispersos, são enviadas por aquela que está em Babilônia e também por Marcos, seu filho na fé. É o que ele diz aí no verso 13, aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Marcos foi alguém que, no início da jornada, na sua inexperiência, abandonou o apóstolo Paulo no início, lá na primeira viagem, no meio do caminho ele pediu para sair. E Paulo teve uma dificuldade em readmiti-lo num outro momento. Barnabé, inclusive, se aparta de Paulo, mas a Bíblia nos fala que Barnabé cuidou muito bem de Marcos, e agora Pedro aí dizendo que ele é seu filho, E a gente vê como havia restauração pelo Evangelho na igreja primitiva. Uma pessoa que falhou, uma pessoa que, por inexperiência, abandonou, não significa que ela deva ser rejeitada, mas pelo contrário, ela precisa ser alvo da misericórdia, da graça de Deus, e a gente aprende isso aqui, quando Pedro diz que Marcos, meu filho, alguém que Pedro também, ao lado de Barnabé, pôde investir na sua vida. Louvado seja Deus por isso. A referência aí, possivelmente, é a igreja de Roma, aquela que está em Babilônia, também eleita. Os comentaristas geralmente atribuem à igreja em Roma, como Pedro estivesse falando em linguagem figurada, diante da perseguição, fazendo uma comparação com aquele povo que infligiu perseguição ao povo de Deus no passado, e agora Roma fazendo também no presente. E a conclusão passa aí por um beijo santo de amor, Então no final do culto você vai poder exercitar isso aí, beijar o seu irmão, A gente ficou proibido aí na pandemia, a gente queria beijar, a gente vai para lá, Já vinha com álcool assim, apontava o álcool na nossa direção, mas é uma maneira carinhosa, era uma maneira de se saudar na igreja primitiva, e a gente vê que nas cartas de Paulo, eu citei vários versículos aí que você pode conferir, Romanos 16, 1 Coríntios 16 e daí por diante, havia essa recomendação afetuosa, de demonstrarmos assim que nós estamos juntos, E uma igreja perseguida precisa viver a paz da comunhão com Deus e com os irmãos. Ele termina dizendo, paz a todos vocês que estão em Cristo. E uma forma carinhosa era essa saudação com ósculo santo, aqui na NVI, beijo de santo amor. Então a gente vai fazer uma fila no final do culto ali para a gente poder terminar a série. Muito bem, queridos. Algumas aplicações para nós encerrarmos. A primeira delas, só pode manter-se firme na graça de Deus quem conhece o Deus de toda a graça. Isso é óbvio. Como é que o fruto do Espírito pode florescer num coração não regenerado? Puxa vida, pastor, estou vendo da vida daquela pessoa ali, não tem fruto do Espírito, não tem domínio próprio, tem mansidão, tem que fazer uma checagem. Porque o fruto do Espírito só floresce num coração regenerado. Talvez você está tendo expectativa de vida santa de quem não nasceu de novo. Começa com o Evangelho. Tudo começa com o Evangelho, com a obra de Cristo, com a libertação, com o novo nascimento operado pelo Espírito, mediante a palavra. Então, Pedro, quando diz, mantenham-se firmes na graça de Deus, é porque ele está escrevendo a pessoas que conheciam o Deus da graça. O Deus de toda a graça. Daí, a minha pergunta, você já atendeu ao chamado dele? Porque para fazer parte da igreja, você precisa atender ao chamado do Senhor. Aquele que vos chamou à sua eterna glória, Ele. Não é o pastor que te chamou, não é o líder do ministério que te chamou, foi o Senhor. Para pertencer a Ele, nós somos instrumentos. Mas a verdadeira voz é a voz do Senhor. A voz que chama os eleitos de Deus.
João Calvino dizia que o pastor tem duas vozes, uma para convocar a igreja, né? Deus convoca através dele, e outra para espantar o lobo. Mas quem chama você a pertencer ao rebanho de Cristo é Ele. Então, quando Pedro está dizendo, mantenha-se firme na graça, ele está se dirigindo a pessoas que ouviram o chamado do Senhor, que são desafiadas agora a permanecerem firmes. A minha oração é que nessa manhã, se você ainda não atendeu a esse chamado, você se renda a Cristo hoje, para pertencer a Ele, chamados para pertencermos a Jesus Cristo, chamados para serem santos, chamados à comunhão, chamados à eterna glória. É Deus quem faz isso, através do Evangelho, através da obra que Cristo fez para nos reconciliar com o Pai, independente dos nossos méritos. Ele pagou a nossa dívida. Ele levou sobre si a ira de Deus que nós merecíamos, e nós só podemos crer nessa verdade e recebê-lo pela fé como Salvador e Senhor da nossa vida. Em segundo lugar, a perspectiva da glória eterna tem lhe ajudado a enfrentar as provações e adversidades no tempo presente. É isso que Pedro está fazendo aqui, querido. Está colocando os nossos olhos na eternidade. Está colocando os nossos olhos para aquilo que nos aguarda, para a eterna glória. E ao fazermos isso, nós olhamos de uma forma diferente para as provações do tempo presente. Elas são curtas. Diante daquilo que vamos experimentar para sempre e vivenciar na eternidade, elas são pequenas. Bendito é o nome do Senhor. Você crê que Deus está trabalhando nessas circunstâncias em sua vida para o seu crescimento? Pedro está dizendo, depois de terem sofrido por um pouco, Ele os restaurará, Ele os confirmará, lhes dará força, os porá sobre firmes alicerces. Ele não está ausente, não está de braços cruzados, Ele está presente. O Deus de toda a graça está contigo em todo o sofrimento do tempo presente. E Ele já te chamou à sua eterna glória. Então confie nele, Ele é digno de confiança. Em nome de Jesus. Terceira e última aplicação. Você crê que a Cristo pertence o domínio e Ele é digno de toda a glória, mesmo quando as adversidades estão presentes em sua vida. Pedro está dizendo para aqueles irmãos, olha, o domínio não é de César. Ele acha que é. Ele é prepotente, ele é soberbo, ele foi tomado aí pela falsa ideia do poder humano, mas ele não sabe que ele não passa de nada. Ele vai cair. Tudo vai cair. Você olha para Apocalipse 17 e 18, a grande Babilônia cai. Todo o sistema de poder humano, religioso, político cai. E no capítulo 19 é afirmado, o reino é do Senhor. A glória é do Senhor. Estarão diante deles homens e mulheres chamados. Aleluia! Há 4 aleluias ali em Apocalipse 19. O reino pertence ao Senhor, a salvação pertence ao Senhor, o poder pertence ao Senhor. Cadê César? Cadê Nabucodonosor? Cadê o faraó? Cadê o Biden? É tudo sopro diante do eterno, diante do verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Pedro diz, permaneçam firmes na graça dEle, porque a Ele pertence o domínio. Não, querido, o domínio não está nesse diagnóstico dessa enfermidade. O domínio não pertence a essa questão financeira. O domínio é do Senhor Jesus, Ele reina sobre a sua vida. E Ele está contigo todos os dias. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Portanto, afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio. Que me poderá fazer o homem? Confia no Senhor. E eu termino dizendo, esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firme na graça de Deus. Você pode dizer isso para o irmão do seu lado? Mantenha-se firme na graça de Deus. Para o outro, mantenha-se firme
na graça de Deus. Amém? Vamos orar, querido? Vamos ficar em pé? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quem sabe você está aqui ou assistindo essa reflexão e ainda não atendeu ao chamado do Senhor. Hoje é dia. Pedro diz assim: Ele vos chamou à sua eterna glória. Ele está chamando você ao arrependimento, chamando você à fé nele, ao reconhecimento de que Jesus é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. O seu sangue é suficiente para nos lavar, nos purificar de todo o pecado e estabelecer uma nova vida em nós, a partir da obra do seu Espírito. Quando você se rende a Cristo, o Espírito vem morar em você, vem fazer morada e vem mudar a sua vida. Abra o seu coração. Se você ainda não fez isso, receba Cristo hoje pela fé, dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu tenho relutado até aqui ao Teu chamado, mas hoje eu me rendo. Eu reconheço que o Senhor é o único Salvador, o único capaz. Eu não posso me salvar. Essa é a dura conclusão que todo homem precisa chegar. Digo dura porque o nosso coração gostaria que fosse o contrário, que fosse diferente. Mas a Bíblia diz que nós fomos salvos estando mortos em delitos e pecados, incapazes de reagirmos a Deus, incapazes de nos reconciliarmos com Ele, porque dele nos extraviamos. Mas agradou ao Senhor fazer cair sobre Jesus as nossas iniquidades. Isaías chega a dizer: ao Senhor agradou moê-lo. Jesus é um homem de dores, sabe o que é padecer, pagou a nossa dívida, morreu a nossa morte, foi sepultado, mas ao terceiro dia rompeu os grilhões da morte para nunca mais morrer. Na cruz venceu o pecado, na ressurreição venceu a morte, e somos justificados pela sua ressurreição. Ele está te chamando a pertencer à família de Deus, ao corpo de Cristo. A igreja está orando. Há alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor, eu atendo. Eu sou pecador, eu preciso da graça. Eu preciso da salvação em Cristo. Se alguém, onde você está, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que quer dizer: Senhor Jesus, eu te recebo pela fé. Eu quero orar com você nessa hora. Se o Espírito Santo fala ao seu coração, você quer se render ao Senhor, onde você está? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Muito bem, amados, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela segurança que temos em Cristo Jesus, nosso supremo pastor, o bom pastor, o perfeito pastor, que deu a sua vida por nós, que ressurgiu dos mortos, que é Senhor sobre todas as coisas, e que breve virá para reinar. Aleluia! Que privilégio pertencemos a um reino que não terá fim, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua graça infinita, e nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a caminharmos na dependência da Tua graça. Que a exortação, mantenha-se firme na graça, possa ecoar cada manhã nos nossos ouvidos e mentes e corações, sabendo que a graça nos basta, sabendo que o Senhor nos conduz nesse mundo terrível, na certeza de que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, que não devemos estranhar o fogo da provação, porque diante da eternidade é por breve período de tempo. Obrigado, Senhor, porque estamos seguros nas Tuas mãos e descansamos na Tua graça infinita, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.